Muito bom dia a todos. Hoje é dia 14 de julho de 2026. Hoje também é terça-feira. E terça-feira nós falamos de versículo por versículo. E o nosso tema de hoje é: Deus é o nosso refúgio. Em Salmos 46:1 diz assim. Vamos ver então o que nos diz Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. É a nossa ajuda nos momentos de angústia. Ontem nós tivemos um encontro muito especial, um momento de gratidão ao nosso Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa caminhada. Hoje nós voltamos ao nosso planejamento normal. Mas eu acredito que Deus preparou um versículo que fala exatamente ao coração de quem está vivendo dias difíceis, que é o versículo que a gente leu em Salmos 46:1. Eu vou repetir. Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. É a nossa ajuda nos momentos de angústia. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Quando as dificuldades aparecem, para onde nós corremos? Algumas pessoas correm para o desespero, outras tentam resolver tudo sozinhas, e algumas até guardam tudo dentro do coração. E enquanto eu estava preparando aqui essa mensagem, eu percebi que muitas vezes eu também ajo assim. Primeiro eu tento resolver, depois eu me preocupo, e só então eu lembro de entregar tudo nas mãos de Deus. Talvez você também já tenha passado por isso, Mas o Salmo 46, ele nos faz um convite maravilhoso. Ele nos lembra que existe um lugar seguro. Esse lugar não é uma casa, não é uma cidade, nem uma conta bancária. O nosso refúgio é o próprio Deus. Então, hoje eu convido vocês a nós conversarmos um pouquinho sobre isso. O salmista começa dizendo que Deus é o nosso refúgio. E refúgio é o lugar para onde nós corremos quando nós estamos em perigo. É o lugar onde nós encontramos proteção. Só que o salmista ele não para por aí. Ele também diz que Deus é a nossa fortaleza, que Deus é a nossa força. Ou seja, além de nos proteger, Deus também ele nos fortalece para nós continuarmos caminhando. E o versículo termina dizendo algo que aquece os nossos corações. Ele diz que Deus é o socorro bem presente na nossa angústia. Dá para a gente perceber aí que não diz socorro distante, e também não diz socorro que talvez venha um dia. Muito pelo contrário, diz que é um socorro presente. Isso significa que Deus está perto justamente quando a gente mais precisa dele. E todos nós precisamos de um refúgio. A vida tem dias muito bons, mas também tem dias em que parece que tudo, absolutamente tudo está acontecendo ali ao mesmo tempo. Há momentos em que nós recebemos notícias que a gente não esperava e nem queria. Há dias em que a preocupação bate à nossa porta. E também existem situações em que simplesmente tudo foge do nosso controle. Nessas horas, todos nós procuramos um lugar para onde levar o nosso coração para descansar. Algumas pessoas, elas procuram esse descanso em coisas que nunca conseguem preencher
aquele vazio. Mas a Bíblia, né, a palavra de Deus, nos mostra que existe um refúgio que nunca falha. E esse refúgio é o próprio Deus. E Deus, ele nunca chega atrasado. Talvez você esteja fazendo aí uma oração e esperando por uma resposta. Talvez esteja esperando por um milagre. E a impressão talvez seja que Deus está demorando. Mas o salmista diz que ele é o socorro bem presente. Isso não significa que Deus fará tudo no tempo que nós desejamos. Significa que ele nunca chega atrasado. Mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo, Deus continua presente. Às vezes, o maior milagre não acontece ao redor de nós, né? Acontece dentro de cada um de nós, quando Ele fortalece o nosso coração para nós continuarmos. E é importante a gente entender que o refúgio, ele não elimina a tempestade. Existe uma verdade que muda a nossa vida, a maneira de nós lermos. Existe uma verdade que muda a nossa vida, que é a maneira de a gente ler esse salmo. O refúgio, ele não impede que a tempestade exista, que a tormenta exista. Ele nos protege enquanto essa tormenta, enquanto essa tempestade passa. Nós sabemos que foi assim com Noé, que foi assim também com Daniel, que foi assim também com Paulo. E continua sendo assim também com todos nós. Deus nem sempre tira imediatamente a luta, né? Mas nunca nos deixa enfrentá-la sozinhos. E Jesus Cristo é o nosso maior refúgio. Quando nós lemos aí este salmo, é impossível a gente não pensar em Jesus Cristo. Foi Jesus que disse: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Este é um convite maravilhoso. Jesus, ele não oferece apenas ajuda, ele oferece a sua presença. E quando nós caminhamos com Cristo, descobrimos que existe uma paz em meio às dificuldades. Porque o nosso refúgio não depende das circunstâncias, né? Das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. O nosso refúgio, a nossa paz, ela tem um nome: Jesus. Hoje, eu queria deixar aqui um desafio bem simples. Quando alguma preocupação aparecer durante o nosso dia, antes de nós tentarmos resolver tudo sozinhos, que a gente faça uma pequena oração, uma coisa simples. Mesmo que seja apenas uma frase, né? A gente pode dizer, por exemplo: Senhor, o Senhor é o meu refúgio. Talvez a situação não mude naquele instante, mas o nosso coração vai lembrar onde está a verdadeira segurança. E pode ter certeza, isso vai fazer toda a diferença. Bom, talvez você esteja precisando, ou talvez nós, né, estejamos precisando de um lugar para a gente descansar a nossa alma. Então hoje, vamos correr para o melhor lugar que existe. Vamos juntos fazer aqui uma oração ao nosso Pai. Vamos entregar tudo a Ele. Senhor meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado, obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio.
Quando o medo aparece, nós podemos correr para Ti. Quando as forças diminuem, encontramos no Senhor a nossa fortaleza, a fortaleza que nós precisamos. Hoje, entregamos diante de Ti tudo aquilo que tem preocupado o nosso coração. Senhor, ensina-nos a confiar mais na Tua presença, mais na Tua presença do que nas circunstâncias. E que nunca nos esqueçamos de que o Senhor está perto, mesmo e principalmente naqueles dias mais difíceis. Obrigado porque em Jesus Cristo encontramos descanso, encontramos esperança e encontramos segurança. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de finalizar aqui, eu quero deixar essa verdade no nosso coração. O lugar mais seguro do mundo não é exatamente um lugar, é a presença de Deus. E se hoje a gente estiver enfrentando aí uma luta, nós precisamos lembrar, vamos correr para o nosso Senhor. Ele continua sendo o nosso refúgio. Jesus Cristo é o nosso refúgio. Amanhã já é quarta-feira, né? E quarta-feira a gente fala sobre as perguntas que a fé enfrenta. Então, os convido a gente conversar sobre uma pergunta que muitas pessoas fazem exatamente quando o céu parece estar em silêncio. Por que algumas orações demoram tanto para ser respondidas? Bom, se Deus permitir, eu espero todos vocês aqui e que Deus abençoe a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. E que a gente nunca esqueça que a gente deve viver um dia de cada vez com Jesus Cristo no centro de tudo. Forte abraço, nos vemos amanhã. Fiquem com Deus.